A história do futebol no Brasil estava apenas começando. O que nasceu em campos elitizados, nos clubes reservados a poucos, começava a escapar pelas frestas dos portões. A bola, antes limitada às mãos de Charles Miller e seus amigos ingleses, deslizava agora para os becos, ruas e terrenos baldios, ganhando a essência de um povo que fazia do improviso sua maior arte. No início do século XX, o Brasil era um país que ainda se encontrava dividido em classes bem marcadas. A elite paulistana, influenciada pelos valores europeus, via no futebol um esporte nobre, algo que deveria permanecer dentro dos clubes fechados e bem cuidados. Mas enquanto os aristocratas vestiam uniformes elegantes e jogavam com bolas importadas, o verdadeiro futebol brasileiro começava a florescer de outra forma. Nos subúrbios e bairros operários, trabalhadores encontravam no futebol um alívio para a dureza do dia a dia. Depois de longas jornadas nas fábricas e nas plantações, eles se reuniam em terrenos vazios, onde o campo era demarcado por pedras ou pedaços de madeira. Não havia través de metal ou redes sofisticadas, em 2 tijolos serviam para delimitar o gol, e a bola. Qualquer coisa que rolasse e pudesse ser chutada bastava. Mas ali, nos campos de terra batida, nascia algo diferente, algo único. E foi nesse cenário que o futebol começou a adquirir uma identidade genuinamente brasileira. Não era apenas sobre seguir regras rígidas ou reproduzir um estilo europeu. O povo começou a jogar com ginga, com alegria, com uma liberdade que transformava cada partida em uma expressão artística. O futebol, nas ruas e periferias, era improviso e emoção. Não importava a falta de recursos. O que importava era o jogo. Ainda assim, o preconceito seguia firme nos clubes organizados. O futebol formal, aquele disputado nos campeonatos oficiais, era dominado pela elite branca, que barrava a entrada de negros, mestiços e jogadores das classes mais baixas. Essa exclusão refletia as profundas desigualdades sociais de um Brasil que, mesmo décadas após o fim da escravidão, ainda carregava suas marcas. Mas, como a história logo mostraria, nem mesmo as barreiras sociais e raciais seriam capazes de conter o talento que surgia nos campos improvisados. Um dos primeiros a romper essas barreiras foi Arthur Friedenreich, que já despontava como um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Filho de um imigrante alemão e de uma mulher negra, Friedenreich enfrentou preconceitos de todos os tipos. Jogar em um ambiente dominado pela elite significava lidar com olhares desconfiados e atitudes hostis. Alguns clubes tentaram proibi-lo de jogar, outros o aceitaram, mas não sem antes exigir que ele clareasse sua aparência, aplicando o pó de arroz no rosto para parecer mais branco. Apesar de tudo, Friedenreich nunca deixou que essas adversidades ofuscassem seu talento. Sua habilidade com a bola, sua visão de jogo e sua capacidade de driblar adversários faziam dele um jogador incomparável. Friedenreich não jogava apenas futebol, ele encantava. E, em pouco tempo, ele se tornou um símbolo de resistência e inspiração para jogadores de todas as origens. Sua trajetória mostrou que o futebol poderia, sim, ser um espaço de inclusão, e mesmo que isso ainda fosse apenas um sonho distante. Enquanto Friedenreich brilhava nos campos formais, nos subúrbios, novos talentos surgiam a cada dia. O futebol se espalhava como um vírus bom, contagiando crianças, jovens e adultos. Não importava se era na beira da praia, em ruas de paralelepípedo ou em campos improvisados no interior. O Brasil começava a respirar futebol. Em cada canto do país, surgiam pequenos times formados por amigos, vizinhos e colegas de trabalho. Eles jogavam por diversão, mas, acima de tudo, por paixão. A popularização do futebol trouxe também a necessidade de organização. Foi nesse período que começaram a surgir as primeiras ligas e competições regionais, como o Campeonato Paulista, que nasceu em 1902. Ainda assim, os torneios permaneciam restritos às elites. Os clubes eram formados, em sua maioria, por descendentes de europeus, e jogadores negros e mestiços raramente encontravam espaço. Mas a pressão popular por inclusão crescia, e o futebol começava a sentir os ventos da mudança. A profissionalização do futebol foi um divisor de águas. Até então, jogar bola era considerado um hobby, algo que ninguém fazia por dinheiro. Mas, com a explosão da popularidade do esporte,
surgiram os primeiros clubes dispostos a pagar seus jogadores, muitas vezes de forma clandestina. Isso abriu as portas para jogadores das classes mais baixas, que viam no futebol uma chance de mudar suas vidas. Para muitos, o campo se tornou um palco de sonhos, uma possibilidade de escapar da pobreza e ganhar reconhecimento. Um momento simbólico desse período foi a formação de clubes populares, como o Bangu, no Rio de Janeiro, que foi um dos primeiros a incluir jogadores negros em seu time. A decisão do Bangu causou polêmica entre os clubes mais tradicionais, mas também inspirou outros a seguir o exemplo. Aos poucos, o futebol brasileiro começava a se tornar mais inclusivo, refletindo a diversidade de seu povo. O impacto do futebol na sociedade era inegável. Ele não era apenas um esporte, era um fenômeno cultural. Nas rodas de conversa, nos bares e nas esquinas, o futebol se tornava o assunto principal. As partidas eram narradas com emoção, e os jogadores começavam a ser tratados como heróis. Mesmo aqueles que jogavam nas ligas amadoras eram vistos como ídolos em suas comunidades. A paixão pelo futebol unia pessoas de diferentes origens e classes, criando uma conexão única entre os brasileiros. No entanto, esse crescimento trouxe novos desafios. A rivalidade entre clubes começou a ganhar intensidade, e as competições regionais, antes amistosas, passaram a ser disputadas com fervor. O futebol já não era apenas diversão, ele se tornava uma questão de orgulho, de identidade. Cada vitória era celebrada como uma conquista coletiva, e cada derrota era sentida como um golpe. O Brasil começava a entender que o futebol era muito mais do que um jogo. Ele era, na verdade, um reflexo do país, com todas as suas contradições, desafios e belezas. E assim, com o passar dos anos, o futebol foi deixando de ser apenas um esporte para se tornar uma paixão nacional. Ele ultrapassou as barreiras dos clubes elitizados, conquistou as ruas, os morros, as praias. Ele se tornou parte da alma brasileira, algo que unia ricos e pobres, brancos e negros, homens e mulheres. O futebol era agora um patrimônio do povo. Mas o Brasil ainda era uma nação que aprendia a jogar. No cenário internacional, o país ainda era visto como um coadjuvante. Era preciso mais do que paixão, era preciso experiência, organização e confiança. Como o Brasil lidaria com esse desafio? Como transformaria sua paixão em conquistas reais? Essas perguntas ainda estavam por ser respondidas. O futebol estava pronto para dar um novo salto. E o Brasil, aos poucos, começava a perceber que, para brilhar no campo, era preciso muito mais do que talento. Era preciso sonhar e lutar para realizar esses sonhos. A história do futebol no Brasil estava apenas começando. O que nasceu em campos elitizados, nos clubes reservados a poucos, começava a escapar pelas frestas dos portões. A bola, antes limitada às mãos de Charles Miller e seus amigos ingleses, deslizava agora para os becos, ruas e terrenos baldios, ganhando a essência de um povo que fazia do improviso sua maior arte. No início do século XX, o Brasil era um país que ainda se encontrava dividido em classes bem marcadas. A elite paulistana, influenciada pelos valores europeus, via no futebol um esporte nobre, algo que deveria permanecer dentro dos clubes fechados e bem cuidados. Mas enquanto os aristocratas vestiam uniformes elegantes e jogavam com bolas importadas, o verdadeiro futebol brasileiro começava a florescer de outra forma. Nos subúrbios e bairros operários, trabalhadores encontravam no futebol um alívio para a dureza do dia a dia. Depois de longas jornadas nas fábricas e nas plantações, eles se reuniam em terrenos vazios, onde o campo era demarcado por pedras ou pedaços de madeira. Não havia través de metal ou redes sofisticadas, em 2 tijolos serviam para delimitar o gol, e a bola. Qualquer coisa que rolasse e pudesse ser chutada bastava. Mas ali, nos campos de terra batida, nascia algo diferente, algo único. E foi nesse cenário que o futebol começou a adquirir uma identidade genuinamente brasileira. Não era apenas sobre seguir regras rígidas ou reproduzir um estilo europeu. O povo começou a jogar com ginga, com alegria, com uma liberdade que transformava cada partida em uma expressão artística. O futebol, nas ruas e periferias, era improviso e emoção. Não importava a falta de recursos. O que importava era o jogo.
Ainda assim, o preconceito seguia firme nos clubes organizados. O futebol formal, aquele disputado nos campeonatos oficiais, era dominado pela elite branca, que barrava a entrada de negros, mestiços e jogadores das classes mais baixas. Essa exclusão refletia as profundas desigualdades sociais de um Brasil que, mesmo décadas após o fim da escravidão, ainda carregava suas marcas. Mas, como a história logo mostraria, nem mesmo as barreiras sociais e raciais seriam capazes de conter o talento que surgia nos campos improvisados. Um dos primeiros a romper essas barreiras foi Arthur Friedenreich, que já despontava como um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Filho de um imigrante alemão e de uma mulher negra, Friedenreich enfrentou preconceitos de todos os tipos. Jogar em um ambiente dominado pela elite significava lidar com olhares desconfiados e atitudes hostis. Alguns clubes tentaram proibi-lo de jogar, outros o aceitaram, mas não sem antes exigir que ele clareasse sua aparência, aplicando pó de arroz no rosto para parecer mais branco. Apesar de tudo, Friedenreich nunca deixou que essas adversidades ofuscassem seu talento. Sua habilidade com a bola, sua visão de jogo e sua capacidade de driblar adversários faziam dele um jogador incomparável. Friedenreich não jogava apenas futebol, ele encantava. E, em pouco tempo, ele se tornou um símbolo de resistência e inspiração para jogadores de todas as origens. Sua trajetória mostrou que o futebol poderia, sim, ser um espaço de inclusão, e mesmo que isso ainda fosse apenas um sonho distante. Enquanto Friedenreich brilhava nos campos formais, nos subúrbios, novos talentos surgiam a cada dia. O futebol se espalhava como um vírus bom, contagiando crianças, jovens e adultos. Não importava se era na beira da praia, em ruas de paralelepípedo ou em campos improvisados no interior. O Brasil começava a respirar futebol. Em cada canto do país, surgiam pequenos times formados por amigos, vizinhos e colegas de trabalho. Eles jogavam por diversão, mas, acima de tudo, por paixão. A popularização do futebol trouxe também a necessidade de organização. Foi nesse período que começaram a surgir as primeiras ligas e competições regionais, como o Campeonato Paulista, que nasceu em 1902. Ainda assim, os torneios permaneciam restritos às elites. Os clubes eram formados, em sua maioria, por descendentes de europeus, e jogadores negros e mestiços raramente encontravam espaço. Mas a pressão popular por inclusão crescia, e o futebol começava a sentir os ventos da mudança. A profissionalização do futebol foi um divisor de águas. Até então, jogar bola era considerado um hobby, algo que ninguém fazia por dinheiro. Mas, com a explosão da popularidade do esporte, surgiram os primeiros clubes dispostos a pagar seus jogadores, muitas vezes de forma clandestina. Isso abriu as portas para jogadores das classes mais baixas, que viam no futebol uma chance de mudar suas vidas. Para muitos, o campo se tornou um palco de sonhos, uma possibilidade de escapar da pobreza e ganhar reconhecimento. Um momento simbólico desse período foi a formação de clubes populares, como o Bangu, no Rio de Janeiro, que foi um dos primeiros a incluir jogadores negros em seu time. A decisão do Bangu causou polêmica entre os clubes mais tradicionais, mas também inspirou outros a seguir o exemplo. Aos poucos, o futebol brasileiro começava a se tornar mais inclusivo, refletindo a diversidade de seu povo. O impacto do futebol na sociedade era inegável. Ele não era apenas um esporte, era um fenômeno cultural. Nas rodas de conversa, nos bares e nas esquinas, o futebol se tornava o assunto principal. As partidas eram narradas com emoção, e os jogadores começavam a ser tratados como heróis. Mesmo aqueles que jogavam nas ligas amadoras eram vistos como ídolos em suas comunidades. A paixão pelo futebol unia pessoas de diferentes origens e classes, criando uma conexão única entre os brasileiros. No entanto, esse crescimento trouxe novos desafios. A rivalidade entre clubes começou a ganhar intensidade, e as competições regionais, antes amistosas, passaram a ser disputadas com fervor. O futebol já não era apenas diversão, ele se tornava uma questão de orgulho, de identidade. Cada vitória era celebrada como uma conquista coletiva, e cada derrota era sentida como um golpe. O Brasil começava a entender que o futebol era muito mais do que um jogo. Ele era, na verdade, um reflexo do país.
com todas as suas contradições, desafios e belezas. E assim, com o passar dos anos, o futebol foi deixando de ser apenas um esporte para se tornar uma paixão nacional. Ele ultrapassou as barreiras dos clubes elitizados, conquistou as ruas, os morros, as praias. Ele se tornou parte da alma brasileira, algo que unia ricos e pobres, brancos e negros, homens e mulheres. O futebol era agora um patrimônio do povo. Mas o Brasil ainda era uma nação que aprendia a jogar. No cenário internacional, o país ainda era visto como um coadjuvante. Era preciso mais do que paixão, era preciso experiência, organização e confiança. Como o Brasil lidaria com esse desafio? Como transformaria sua paixão em conquistas reais? Essas perguntas ainda estavam por ser respondidas. O futebol estava pronto para dar um novo salto. E o Brasil, aos poucos, começava a perceber que, para brilhar no campo, era preciso muito mais do que talento. Era preciso sonhar e lutar para realizar esses sonhos. O início do século XX foi uma época de contrastes no Brasil. Enquanto as elites buscavam copiar os padrões europeus em suas vestimentas, arquitetura e modos de vida, o povo começava a moldar algo que se tornaria genuinamente brasileiro, o futebol. E era nas várzeas, nas ruas e nos campos improvisados que o esporte começava a revelar seus primeiros ídolos. Jogadores cujos nomes seriam lembrados não apenas por suas habilidades, mas por simbolizarem um novo Brasil que emergia, diverso, criativo e apaixonado. Arthur Friedenreich, já mencionado como um dos pioneiros, era a personificação dessa transformação. Chamado de Rio Tigre por sua ferocidade em campo, ele marcou época não apenas pelos gols, mas pela maneira como jogava. Friedenreich trouxe ao futebol brasileiro algo que ainda era raro, a capacidade de improvisar, de surpreender. Seu estilo misturava a disciplina europeia com a ginga e o improviso que ele via nas ruas. Era o começo de um estilo de jogo que mais tarde seria conhecido como futebol arte. No entanto, a ascensão de Friedenreich e outros jogadores enfrentou obstáculos. Em um país ainda marcado pela exclusão racial, Friedenreich, sendo mestiço, precisou lidar com preconceitos em quase todos os estágios de sua carreira. Era comum que ele tivesse que suavizar sua aparência, aplicando o pó de arroz no rosto para se passar por branco em jogos organizados por clubes elitizados. Mas, apesar dessas humilhações, Friedenreich mostrava que o talento era mais forte que qualquer barreira. Enquanto Friedenreich se destacava, outros jogadores começaram a emergir. O futebol deixava de ser visto apenas como um passatempo da elite e começava a ganhar importância como expressão cultural. O país estava mudando. As competições regionais, como o Campeonato Paulista e o Carioca, ganhavam público, e os estádios improvisados começavam a ser substituídos por arenas maiores, como o Estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Esses lugares se tornavam templos do futebol, atraindo multidões que, semana após semana, vibravam com seus times do coração. Mas algo ainda maior estava por vir. Em 1919, o Brasil sediaria o Campeonato Sul-Americano, precursor da atual Copa América. Foi a primeira vez que o país teve a oportunidade de se mostrar como uma potência no futebol. As expectativas eram altas, mas também havia dúvidas. O Brasil, até então, não tinha tradição internacional no esporte. Seria o país capaz de transformar sua paixão em vitória? O torneio foi um divisor de águas. O principal palco da competição foi o Estádio das Laranjeiras, lotado em cada jogo. O Brasil avançou na competição, mas a grande prova viria na final, contra o Uruguai, uma equipe já reconhecida pela força e organização. A partida foi disputadíssima, e, ao final do tempo regulamentar, o placar permanecia zerado. Foi então que Arthur Friedenreich, o grande nome da seleção brasileira, brilhou mais uma vez. Ele marcou o gol da vitória na prorrogação, garantindo o primeiro título internacional do Brasil. A conquista de 1919 foi mais do que um troféu. Foi um momento de afirmação nacional. Pela primeira vez, o futebol uniu o país em torno de um objetivo comum. Nas ruas, o povo comemorava como nunca antes.
A vitória contra o Uruguai não era apenas um feito esportivo, era uma mensagem de que o Brasil, tão frequentemente subestimado no cenário internacional, era capaz de grandes feitos. O futebol se tornava mais do que um jogo. Ele se tornava uma linguagem universal, um motivo de orgulho. Mas a vitória também trouxe novos desafios. O futebol brasileiro, embora triunfante no sul-americano, ainda era amador em muitos aspectos. A organização era precária, e as desigualdades entre clubes e jogadores eram gritantes. Enquanto alguns clubes começavam a se profissionalizar, muitos outros resistiam à ideia, argumentando que o esporte deveria permanecer puro, livre da influência do dinheiro. Essa tensão marcou a década de 1920, com disputas internas entre os defensores do amadorismo e os que enxergavam a profissionalização como inevitável. No entanto, a resistência à mudança não impediu que o futebol continuasse a crescer. Novos ídolos surgiam, e o esporte se espalhava pelo interior do país. Pequenos torneios amadores começavam a ser organizados, e os times locais, muitas vezes formados por operários, professores e estudantes, ganhavam importância em suas comunidades. Esses torneios eram mais do que competições esportivas, eram eventos sociais, que reuniam famílias inteiras e fortaleciam os laços entre os moradores. Foi nessa época que o futebol começou a se consolidar como esporte nacional. Não havia mais dúvida, o Brasil tinha encontrado sua paixão. Nas praias do Rio de Janeiro, crianças jogavam descalças, usando cocos ou bolas improvisadas. Nos campos de várzea de São Paulo, trabalhadores ajustavam suas jornadas para participar de jogos ao entardecer. O futebol estava em todos os lugares, e sua popularidade só crescia. Mas o país ainda enfrentava desafios para se destacar no cenário internacional. As dificuldades econômicas, a falta de estrutura e a desorganização das federações esportivas eram entraves que impediam o Brasil de competir de igual para igual com as potências europeias e sul-americanas. Além disso, as desigualdades sociais continuavam a refletir no futebol. Enquanto jogadores das classes mais baixas lutavam para sobreviver, muitos dirigentes e clubes privilegiados se recusavam a dividir os frutos do sucesso. Ainda assim, o talento brasileiro era inegável. As seleções que representavam o país em torneios internacionais podiam não ter a melhor preparação ou a melhor estrutura, mas compensavam com paixão e criatividade. Essa combinação começava a chamar a atenção do mundo. O Brasil era visto como uma promessa, um país que ainda precisava amadurecer, mas que já mostrava flashes de genialidade. O futebol, naquele momento, era uma metáfora para o próprio Brasil, um país cheio de potencial, mas que ainda precisava superar seus desafios internos para alcançar a grandeza. E, pouco a pouco, o país caminhava nessa direção. Os primeiros ídolos abriram o caminho, inspirando uma nova geração de jogadores que sonhavam em vestir a camisa da seleção e levar o Brasil ao topo do mundo. Mas a história do futebol brasileiro estava apenas começando. Nos anos seguintes, o país enfrentaria novos desafios e viveria momentos de glória e decepção. O futebol, agora, era mais do que um esporte. Ele era um símbolo, uma identidade, algo que representava a alma brasileira. E o mundo ainda não tinha visto nada. A década de 1930 foi um período de profundas transformações no Brasil. O país estava à beira de uma revolução social e política, que refletiria diretamente no esporte mais popular da nação, o futebol. As tensões internas, o crescimento das disputas de classe e a ascensão de Getúlio Vargas ao poder criariam um cenário perfeito para uma mudança na forma como o futebol brasileiro se organizaria e se apresentaria ao mundo. Vargas, ao chegar ao poder em 1930, buscou centralizar o controle do Brasil e criar uma imagem de unidade nacional. O futebol, um fenômeno crescente, não poderia ficar de fora desse movimento. O esporte estava se tornando uma poderosa ferramenta para fortalecer o sentimento de pertencimento e identidade nacional, e Vargas sabia disso. Ele via no futebol a oportunidade de projetar o Brasil no cenário internacional e, ao mesmo tempo, criar uma aura de grandeza para seu governo. Em 1934, com o futebol se popularizando a cada ano, foi fundado o Comitê Brasileiro de Futebol. A criação da entidade tinha como objetivo unificar e organizar o esporte, até então espalhado por diversos clubes e ligas amadoras.
Com a estrutura mais sólida, o futebol brasileiro começava a se tornar mais profissional. As primeiras equipes começaram a se organizar de maneira mais sistemática, a competir com clubes europeus e a formar seleções mais preparadas para torneios internacionais. O Brasil queria ser reconhecido no exterior não apenas como um país tropical e exótico, mas como uma potência esportiva. No entanto, ainda havia muitos obstáculos pela frente. Embora a classe média e a elite começassem a aceitar a ideia do futebol como esporte profissional, o país ainda estava imerso em um quadro de desigualdade racial e social. O futebol, como muitos outros aspectos da sociedade brasileira, ainda estava longe de ser realmente inclusivo. A luta para que jogadores negros e mestiços tivessem uma chance de brilhar na seleção nacional estava longe de terminar. E então, surgiram figuras icônicas como Leônidas da Silva, o Diamante Negro. Leônidas foi, sem dúvida, um dos maiores símbolos do futebol brasileiro nos anos 30. Nascido em 1913, Leônidas se destacou não apenas pela habilidade, mas pela forma como conquistou os corações do povo brasileiro. Com seus dribles inusitados e sua habilidade única com a bola, ele se tornou uma estrela de proporções gigantescas. Mas o mais importante é que Leônidas, ao contrário de muitos outros jogadores da época, conseguia transitar com sucesso entre as classes sociais. Ele simbolizava o futebol genuinamente popular, a liberdade de expressão dentro de campo, e seu talento fez com que fosse reconhecido em todo o país. No entanto, o maior marco da década foi a Copa do Mundo de 1938, na França. O Brasil já havia demonstrado seu valor ao vencer torneios internacionais, mas ainda não havia sido capaz de se destacar em uma Copa do Mundo. A competição de 1938, entretanto, seria um ponto de inflexão na história do futebol brasileiro. Sob a liderança de Leônidas, o Brasil alcançou as semifinais da competição, demonstrando pela primeira vez ao mundo que já se sabia nas ruas e campos do país: o Brasil tinha futebol de qualidade, capaz de competir com as maiores potências da época. Mas a Copa de 1938 também foi marcada por uma sensação de frustração. O Brasil perdeu para a Itália nas semifinais, em um jogo controverso que deixou uma marca na geração de jogadores. O sentimento no país era de que o Brasil estava no caminho certo, mas ainda precisava de algo mais, em algo que faltava para realmente atingir o nível de excelência que os torcedores e jogadores sonhavam. E é aqui, no rescaldo da derrota em 1938, que um novo capítulo começa a ser escrito na história do futebol brasileiro. O Brasil precisava de uma revolução para alcançar a glória. A pressão para transformar o futebol brasileiro em uma verdadeira potência mundial estava crescendo, e o país sabia que precisava de algo mais do que uma simples geração talentosa, precisava de uma visão de jogo, de uma estratégia que levasse em conta o estilo único que começava a ser identificado como o jeito brasileiro de jogar. Foi nessa época que as bases para o futebol moderno começaram a se formar. No Brasil, a ideia de um futebol de toques rápidos, passes curtos, e a integração entre defesa e ataque como um jogo coletivo começou a se espalhar de maneira mais organizada. Para muitos jogadores e técnicos, isso significava abrir mão de uma dependência de estrelas solitárias e adotar uma filosofia de jogo que fosse mais ligada à força coletiva. O futebol, até então, era visto por muitos como um esporte de indivíduos. A revolução dos anos seguintes, no entanto, mostraria que o futebol moderno, no Brasil, seria definido pela união e pelo jogo de conjunto. A década de 1940, embora marcada por um período de incertezas devido à Segunda Guerra Mundial, trouxe um renascimento para o futebol no Brasil. Mesmo em tempos difíceis, o futebol começou a se consolidar como o esporte de maior paixão do país. Nos campos de futebol do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Porto Alegre e de outras cidades, novos ícones surgiam. Mas o futebol brasileiro precisava mais do que apenas novos ícones, precisava conquistar o mundo. A primeira grande chance de fazer isso viria em 1950, quando o Brasil sediaria a Copa do Mundo. O torneio de 1950 seria o palco onde o Brasil, finalmente, poderia demonstrar seu potencial em nível global. O país estava confiante, e o futebol brasileiro já mostrava ao mundo uma face mais madura, mais moderna. Porém, os tempos de otimismo não durariam para sempre. A Copa de 1950,
que prometia ser o grande triunfo brasileiro, acabou se transformando em um dos maiores dramas da história do futebol. O Brasil, com um elenco talentoso e bem treinado, estava prestes a conquistar o título mundial, mas o destino tinha outros planos. No jogo final, o Brasil perdeu para o Uruguai, em uma das derrotas mais amargas e históricas do esporte, no famoso Maracanazo, no estádio do Maracanã. A derrota foi um golpe profundo para a nação. No entanto, o futebol, como sempre, se mostrou mais forte que a dor. A derrota de 1950 não destruiu o espírito esportivo do Brasil, pelo contrário, ela cimentou o desejo de vencer e de alcançar a grandeza mundial. O Brasil estava mais determinado do que nunca a conquistar o mundo do futebol. E, enquanto o povo lamentava a perda do título, sabia que o futebol brasileiro estava em um ponto de virada, e que a ascensão para a glória estava mais próxima do que nunca. Após a amarga derrota de 1950, o Brasil sabia que precisava se reinventar. O Maracanazo ficou gravado na memória coletiva do país, uma ferida aberta que demoraria a cicatrizar. A seleção brasileira havia sido a favorita, a anfitriã do torneio, e, no entanto, foi derrotada pelo Uruguai, em um dos momentos mais dolorosos da história do futebol mundial. Mas o que parecia um desastre para muitos, na verdade, virou um ponto de virada. O futebol brasileiro, longe de ser derrotado pela dor, encontrou em sua maior frustração a força para se transformar. Nos anos seguintes, a revolução do futebol nacional foi lenta, mas certa. Novas gerações de jogadores começavam a surgir, e os clubes brasileiros já estavam mais organizados, mais profissionais. A experiência de 1950 foi um aprendizado amargo, mas essencial. A lição foi clara: o Brasil precisava mais do que apenas talentos individuais. Precisava de um time, uma unidade, algo que fosse maior do que a soma de suas partes. E foi nesse contexto que, em 1954, o Brasil começou a trilhar o caminho para o sonho da primeira Copa do Mundo. Era o início de uma nova fase, e o país já respirava futebol de maneira diferente. As estruturas dos clubes estavam mais consolidadas, a profissionalização já era uma realidade, e o país começava a perceber que o futebol poderia ser mais do que uma diversão ou um passatempo. Ele era um reflexo da alma brasileira. Em 1954, o Brasil, comandado pelo técnico Vicente Feolala, preparava-se para disputar o Campeonato Mundial na Suíça. As expectativas eram altas, mas ainda havia muitas dúvidas. O time que iria à Copa era formado por jogadores de diferentes estilos, experiências e origens, o que gerava um clima de incerteza. O Brasil ainda não tinha encontrado o equilíbrio perfeito entre a técnica refinada e o espírito coletivo que o separaria dos outros países. Mas, enquanto o Brasil tentava construir seu time dos sonhos, outras seleções estavam se preparando para serem fortes concorrentes. A Alemanha, a Hungria e, é claro, a Itália eram todas equipes temíveis. E havia ainda um inimigo silencioso, que não era visível nos campos, mas estava presente: o cansaço do povo brasileiro. Depois de 1950, o futebol já não era apenas uma paixão. Ele era uma obrigação, uma responsabilidade. O Brasil precisava se provar para o mundo, e o clima de pressão era cada vez mais intenso. A Copa de 1954 foi, sem dúvida, o torneio de transição. O Brasil não conseguiu o título, mas essa campanha deixou um legado importante. A seleção sofreu nas quartas de final contra a Hungria, e a derrota para os húngaros expôs algumas fraquezas da equipe. No entanto, o resultado não foi totalmente negativo. Durante o torneio, o Brasil mostrou seu estilo único, com jogadores como Bellini e Didi, que começaram a se destacar no cenário internacional. A derrota em 1954 não foi um fim, mas uma continuação da busca por excelência. O país sentia que a consagração estava mais próxima. Foi nesse momento, em 1958, que o futebol brasileiro começaria a se consolidar de verdade como uma potência mundial. A Copa do Mundo na Suécia representava uma nova chance para o Brasil, mas agora com um time muito mais preparado, mais coeso, mais maduro. O país havia aprendido com os erros do passado, e a nova geração de jogadores era uma verdadeira equipe de estrelas. A seleção brasileira estava,
pela primeira vez, pronta para ser campeã do mundo. A campanha de 1958 foi histórica não apenas pelos resultados, mas pela forma como o time brasileiro se comportou em campo. Sob o comando de Vicente Feolala, o Brasil apresentava um futebol envolvente, repleto de passes rápidos, dribles desconcertantes e jogadas criativas. O time estava em sintonia, cada jogador sabia o seu papel, e a seleção parecia estar mais do que preparada para enfrentar qualquer desafio. Foi nesse cenário que nasceu um dos maiores ídolos da história do futebol, Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé. Pelé, com apenas 17 anos, estreava no cenário mundial com a camisa da seleção brasileira. Era jovem, mas já mostrava que possuía uma habilidade e uma visão de jogo incomparáveis. Seu talento logo se tornaria evidente, mas o que mais impressionava era a naturalidade com que ele jogava. Pelé parecia nascer para ser um ícone, e ele logo se tornaria o líder de um time que estava destinado a fazer história. O Brasil fez uma campanha impressionante na Suécia. Venceu seus adversários com autoridade e se classificou para a final contra a Suécia, a anfitriã do torneio. O clima era tenso, mas o Brasil parecia estar em um nível superior. Na final, o time brasileiro jogou um futebol envolvente técnico, com passes rápidos e jogadas criativas que deixavam os suecos atordoados. Pelé, como estrela principal, marcou 2 gols memoráveis, um deles de cabeça, em um momento que se tornou um ícone do futebol mundial. Ao final da partida, o Brasil conquistava seu primeiro título mundial, derrotando a Suécia por 5-2. A vitória de 1958 não foi apenas um título esportivo, foi um momento de afirmação nacional. O Brasil se tornava, finalmente, o país do futebol, com uma seleção que encantava o mundo inteiro. O futebol, antes apenas um símbolo de paixão popular, agora se tornava o reflexo da grandeza de um país que começava a se enxergar como uma potência global. Pelé, com seus 17 anos, se tornava o rei do futebol, e a seleção brasileira se consagrava no cenário mundial. A vitória na Suécia foi o primeiro grande passo para o Brasil se tornar a maior potência do futebol mundial. Foi o início de uma era de vitórias, glórias e ídolos que permaneceriam para sempre na história do esporte. Mas, mais importante do que a conquista do título mundial, foi a transformação do futebol brasileiro em uma verdadeira expressão da identidade nacional. O futebol já não era apenas um jogo, ele era a representação do Brasil. Mas a jornada estava longe de acabar. O Brasil, com Pelé e outros grandes jogadores como Garrincha, Didi e Vavá, começava a entender que, embora tivesse alcançado o topo, a verdadeira grandeza estava em manter-se lá. O país agora tinha a responsabilidade de manter sua posição de liderança no futebol mundial, e essa tarefa exigia mais do que apenas talento. O futebol brasileiro teria que evoluir, inovar e, acima de tudo, manter a paixão que o caracterizava. O ano era 1962, e o Brasil se preparava para defender seu título de campeão mundial. Após a gloriosa conquista da Copa do Mundo de 1958 na Suécia, o país agora era visto como a maior potência do futebol mundial. O futebol brasileiro não era mais apenas um passatempo, ele se tornará a alma do povo brasileiro, uma forma de expressão única que transcendia o esporte e se ligava à identidade nacional. Era uma época de transição no Brasil, marcada pela ascensão do regime militar e por um clima político conturbado. No entanto, a seleção de futebol representava algo imenso, algo maior que qualquer movimento político ou ideológico. O futebol era uma válvula de escape para o povo brasileiro, uma maneira de se unirem, de se orgulharem, de se sentirem grandes. E, para isso, a Copa do Mundo de 1962, no Chile, seria um momento decisivo. O time de 1962, liderado por técnicos como Aimoré Moreira e com nomes como Garrincha, Vavá, Didi e, claro, Pelé, era considerado um dos melhores da história. O Brasil entrava na competição com a expectativa de repetir o feito de 1958. A seleção tinha um elenco de estrelas, mas era mais do que isso. Era uma equipe que jogava com uma sintonia impressionante. A química entre os jogadores estava perfeita, a técnica estava refinada e o espírito de equipe era inabalável. O Campeonato Mundial no Chile seria um torneio marcante, não apenas pela qualidade do futebol, mas também pelas circunstâncias.
O Brasil havia conquistado a Copa de 1958 de forma impressionante, com um time de talento incomparável. Agora, todos estavam ansiosos para ver se o Brasil poderia repetir esse feito, ou se o sucesso de 1958 tinha sido apenas uma exceção. O mundo inteiro observava, esperando para ver se o Brasil realmente seria capaz de consolidar sua grandeza no futebol. A primeira fase da Copa de 1962 foi tranquila para o Brasil. A seleção, com sua maestria técnica, não teve dificuldades para passar pela fase de grupos. A equipe se impôs de forma clara, demonstrando um futebol envolvente e preciso. Mas logo depois, um golpe inesperado. Durante o segundo jogo do Brasil, contra a Tchecoslováquia, Pelé, o maior jogador do mundo, sofreu uma lesão que o tiraria do torneio. O choque foi grande para todos. Como o Brasil poderia continuar sem o seu maior ícone, o jovem prodígio que se consagrara na Copa anterior e que agora era a estrela maior do futebol mundial? A lesão de Pelé foi um momento de profunda tensão. Não era apenas uma lesão física, mas também uma questão emocional. Pelé era o coração e a alma da equipe, a figura que representava o futebol brasileiro em sua forma mais pura. Muitos temiam que sem ele o Brasil perdesse sua chance de repetir o feito de 1958. Mas o futebol brasileiro era, e sempre seria, algo maior do que qualquer jogador individual. E, no momento da adversidade, o time mostrou sua força coletiva. Foi a vez de Garrincha brilhar. Garrincha, o anjo das pernas tortas, já era uma lenda do futebol brasileiro, mas agora ele precisava ser o líder do time. Sua habilidade com a bola, sua visão de jogo e sua capacidade de desorientar as defesas adversárias eram algo quase sobrenatural. Enquanto muitos achavam que o Brasil teria dificuldades sem Pelé, Garrincha, ao lado de Vavá, Didi e Zagallo, assumiu o comando e fez a diferença. Seu desempenho nas partidas seguintes foi brilhante. Com sua genialidade, Garrincha liderou a equipe brasileira para a final, com um futebol de alto nível, ousado e criativo. A campanha do Brasil em 1962, sem Pelé, é um dos maiores feitos da história do futebol. A equipe, que já possuía uma base técnica sólida, se uniu de maneira espetacular. O futebol se tornou ainda mais coletivo, mais dinâmico, e o Brasil jogava um futebol envolvente rápido, com passes curtos e jogadas rápidas que encantavam o público e desconcertavam os adversários. Afinal, o Brasil enfrentaria a Tchecoslováquia. Era uma revanche de 1958, quando os tchecos haviam sido derrotados pelos brasileiros na primeira fase. No entanto, o Brasil já não tinha Pelé. Mas isso não impediu a seleção de se destacar. Na final, o Brasil não apenas venceu, mas impôs um futebol espetacular, digno de campeões. O Brasil venceu por 3-1, com uma atuação brilhante de Garrincha, que marcou 2 gols e levou o time a um novo título mundial. O futebol brasileiro se tornava ainda mais grande, mais audacioso, mais encantador. Essa conquista não apenas consolidou o Brasil como o melhor time de futebol do mundo, mas também consolidou a ideia de que o futebol brasileiro era único. Não era apenas um esporte, era uma verdadeira arte. O estilo de jogo brasileiro, com sua fluidez, habilidade e improviso, estava conquistando o mundo. O Brasil não apenas jogava futebol, o Brasil era o futebol. A vitória de 1962 também foi um momento simbólico para o país. O Brasil estava se transformando em uma nação de vencedores, não apenas no esporte, mas em vários outros aspectos. A Copa do Mundo de 1962 foi mais do que uma vitória no futebol, ela representava o desejo do Brasil de mostrar ao mundo sua força e sua unidade, mesmo em tempos difíceis. E a seleção brasileira, com seu futebol encantador e seu talento inconfundível, estava em uma trajetória ascendente. O país agora sabia que tinha o poder de dominar o futebol mundial. O título de 1962 também teve uma importância especial porque, além de reafirmar a força da seleção, mostrou que o Brasil possuía uma equipe capaz de vencer mesmo quando as adversidades surgiam. Mesmo sem Pelé, o time mostrou que a verdadeira força do futebol brasileiro estava na sua capacidade de se reinventar, de se superar, de jogar em conjunto. O Brasil, agora com 2 títulos mundiais em sua história, era definitivamente a potência máxima do futebol mundial.
O triunfo de 1962 não só colocou o Brasil no topo do futebol mundial, mas também marcou uma nova fase na história do esporte no país. O futebol brasileiro não era mais uma promessa, mas uma realidade. E o Brasil, com sua arte, com sua cultura e, sobretudo, com seu futebol mágico, começava a escrever um capítulo que seria lembrado para sempre na história do esporte. O Brasil, agora uma verdadeira potência do futebol mundial, entrava nos anos 70 com um novo desafio: defender seu título de campeão mundial e, mais do que isso, consolidar sua posição como a nação do futebol. Após a vitória de 1962, o país estava nas alturas, mas sabia que o futebol era um campo de renovação constante, um terreno onde a competição nunca cessava. No entanto, ninguém poderia prever a magnitude do que estava por vir. A Copa do Mundo de 1970, no México, seria o palco de uma verdadeira revolução no futebol. A seleção brasileira que partia para o México era, sem dúvida, a melhor já formada até aquele momento. O time era recheado de estrelas que, sozinhas, poderiam ser consideradas lendas, mas foi no coletivo que o verdadeiro diferencial se fez presente. O Brasil de 1970 tinha tudo o que uma seleção de futebol poderia desejar: talento incomparável, técnica refinada, um grupo coeso, e o espírito vencedor que o país cultivava desde 1958. Naquele time, nomes como Pelé, Tostão, Jairzinho, Rivelino, Carlos Alberto Torres e Gerson se destacavam. Pelé, o rei do futebol, retornava como a grande estrela, após ter sido ausência em 1962 devido à lesão. Ele agora estava em sua melhor forma e era amplamente considerado o melhor jogador do mundo. Mas, o que tornava a seleção de 1970 tão especial não era apenas Pelé. Cada jogador era uma peça fundamental no mecanismo de jogo brasileiro, cada um com sua habilidade única, mas todos unidos pelo objetivo comum: um tricampeonato mundial. O técnico da equipe, Mário Zagallo, já havia feito história como jogador, sendo parte da seleção vencedora de 1958 e 1962, mas agora estava à frente de uma equipe ainda mais talentosa. Sua abordagem tática era inovadora, baseada no futebol fluido e criativo, algo que se tornaria a marca registrada do Brasil. Ele sabia que, para conquistar o tricampeonato, o Brasil precisaria não apenas de habilidade técnica, mas de uma mentalidade coletiva e de um espírito de equipe inabalável. Zagallo entendeu que o Brasil não era apenas um time de jogadores brilhantes, mas um time que jogava como um só. A campanha da seleção brasileira no México foi um espetáculo à parte. A cada jogo, o time mostrava uma evolução ainda maior, uma união perfeita entre individualidade e coletivo. O futebol brasileiro, com seu estilo imprevisível e alegre, encantava o mundo. Cada partida era uma nova exibição de beleza e eficiência. A seleção brasileira não apenas vencia, ela deslumbrava. O time brasileiro era um quadro vivo de talento e energia, e a forma como ele se movia no campo parecia uma dança sincronizada. Aquilo era futebol, mas mais do que isso, era arte. Na fase de grupos, o Brasil venceu com facilidade. A vitória sobre a Tchecoslováquia e o Peru foram imponentes, e a seleção mostrou desde o início que era favorita ao título. Mas foi contra a Inglaterra, nas quartas de final, que o Brasil realmente se destacou. A Inglaterra, campeã de 1966 e um dos maiores times da história do futebol, representava um grande obstáculo. Mas o Brasil, com sua técnica sublime, venceu por 1-0, com um gol de Jairzinho, e provou que estava pronto para qualquer desafio. Na semifinal, o Brasil enfrentou o Uruguai, e o jogo foi um verdadeiro clássico do futebol mundial. O Uruguai, conhecido pela sua garra e luta, tentou de todas as formas parar o Brasil, mas não teve chances contra o brilho individual e coletivo da seleção. O Brasil venceu por 3-1, com uma performance de gala, que colocou a seleção na final contra a Itália, a grande favorita da competição. A final, realizada no dia 21 de junho de 1970, no Estádio Azteca, em Cidade do México, se tornaria um dos maiores jogos da história do futebol. O Brasil enfrentava a Itália, uma seleção com um time talentoso e respeitado, mas que não poderia competir com a força e a criatividade do futebol brasileiro. A partida começou com um equilíbrio tático, mas logo se transformou em um espetáculo de pura habilidade e brilhantismo.
Pelé, o eterno rei do futebol, abriu o placar com um gol memorável. Ele recebeu um cruzamento de Rivelino e, com sua habitual classe, cabeceou a bola para as redes. Mas o verdadeiro momento mágico veio na segunda parte da final. Jairzinho, em uma jogada impecável, marcou o segundo gol, e depois, Carlos Alberto Torres, o capitão da seleção, fechou o jogo com um dos gols mais belos da história das Copas. Após uma troca de passes precisa e rápida, Carlos Alberto recebeu a bola na lateral direita e, com uma explosão de força e precisão, bateu no canto esquerdo do goleiro italiano, encerrando o jogo com um gol histórico. O Brasil venceu por 4-1, e a vitória foi, sem dúvida, a consagração da geração de 1970. O Brasil se tornava tricampeão mundial, algo que nunca havia sido alcançado até aquele momento. A seleção de 1970 não apenas ganhou a Copa do Mundo, mas o fez de uma maneira que ninguém poderia esquecer. O Brasil se tornou o primeiro país a conquistar 3 títulos mundiais, estabelecendo um legado que seria imbatível por anos. Mas a vitória de 1970 foi muito mais do que apenas um título. A seleção de 1970 definiu o que seria o futebol brasileiro pelos próximos anos. O estilo de jogo, caracterizado pela habilidade técnica, pela criatividade, pela espontaneidade e pela alegria, tornou-se a essência do futebol no Brasil. O futebol de 1970 não era apenas uma conquista, era uma expressão da cultura nacional, uma forma de se comunicar com o mundo e de mostrar ao planeta a genialidade do Brasil. A Copa de 1970 também foi o momento em que o futebol brasileiro se tornou o paradigma a ser seguido. Depois dessa vitória, o mundo olhava para o Brasil não apenas como uma potência, mas como a referência do que deveria ser o futebol perfeito. O país já não era mais apenas um participante das competições internacionais, ele era o dono do jogo, o criador de tendências, a inspiração para todos os outros. E, como se isso não fosse suficiente, a seleção de 1970 também abriu as portas para uma nova era de talentos no Brasil. Jogadores como Pelé, Tostão, Rivelino, Jairzinho, Gerson e Carlos Alberto Torres seriam lembrados não apenas por suas vitórias, mas pela forma como transformaram o futebol brasileiro em algo que transcendia os limites do esporte. Eles mostraram ao mundo que, no Brasil, o futebol era mais do que um jogo. Era uma linguagem universal, uma expressão de alegria, cultura e, acima de tudo, de talento. A seleção de 1970, com seu tricampeonato mundial, foi o ápice de uma era de ouro do futebol brasileiro. Ela não só confirmou a grandeza do Brasil no esporte, mas também consolidou o futebol como uma verdadeira paixão nacional, algo que unia todas as classes sociais, todas as regiões e todos os brasileiros, independentemente de suas diferenças. O Brasil, com seu futebol irreverente e genial, provou que seu lugar no topo do futebol mundial era definitivo. O tricampeonato de 1970 foi um marco não apenas na história do futebol, mas na história do país. Após o épico tricampeonato de 1970, o futebol brasileiro alcançou o que muitos acreditavam ser a perfeição. O país se consolidou como a maior potência do futebol mundial, e o time de 1970, com seu futebol criativo, envolvente e mágico, era uma lenda viva. Mas a história do futebol brasileiro, como todas as grandes narrativas, não se resumiria a essa era dourada. O Brasil, depois de conquistar o mundo, precisaria lidar com a realidade de ser o país que todos queriam derrotar, o país que tinha o peso da história sobre seus ombros. O legado da seleção de 1970 não foi apenas sobre os troféus ou a glória. Ele estava em algo mais profundo, na maneira como o futebol se tornou entrelaçado com a identidade do povo brasileiro. O Brasil se tornava, a partir de 1970, o centro do futebol mundial, a referência em estilo, técnica e talento. Mas essa condição de potência não vinha sem pressões. Afinal, o Brasil não era apenas uma nação vitoriosa, mas uma nação que precisava manter sua excelência. Para que o futebol brasileiro continuasse sendo a maior força do planeta, ele precisava lidar com desafios internos e externos. Nos anos seguintes ao tricampeonato, o futebol brasileiro viveu uma relação de altos e baixos, enfrentando momentos de transição, crises políticas internas e uma pressão crescente para manter o nível de excelência mostrado em 1970.
A partir da década de 1970, o futebol nacional começou a perceber que, apesar de seu sucesso inicial, a geração de 1970 não seria eterna, e novos desafios surgiriam. A década de 1970 foi marcada pela tentativa de perpetuar a fórmula que havia dado tão certo, mas logo ficou claro que o Brasil precisaria evoluir. Em 1974, o Brasil enfrentou sua primeira grande crise pós-1970. A seleção, ainda cheia de talento, não conseguiu repetir o desempenho dos anos anteriores e foi eliminada de maneira precoce na Copa do Mundo da Alemanha. O time que ainda era recheado de estrelas não conseguiu se encontrar dentro de campo, e o Brasil voltou para casa sem o título. Foi nesse momento que começou a reflexão sobre o que o futebol brasileiro precisava para continuar dominando o mundo. A busca pela perfeição que havia sido simbolizada na seleção de 1970 se transformou em uma obsessão, mas também em uma preocupação. O que faltava para o Brasil voltar a brilhar nos estádios do planeta? Por que a fórmula vencedora parecia ter se esgotado? A resposta, como sempre, estava na adaptação. O futebol brasileiro tinha uma identidade única, mas ela precisava se reinventar para as novas circunstâncias. Embora o Brasil tivesse perdido o título em 1974, a paixão pelo futebol seguia inabalável. O futebol continuava sendo a expressão de um povo, um reflexo da energia, do ritmo e da alegria brasileira. O Brasil era mais do que um time, era uma cultura. E mesmo quando não ganhava, sua importância como símbolo de alegria e habilidade nunca desapareceu. Nos anos 80, o Brasil voltou a ter momentos de glória com novas gerações de talentos excepcionais, como Zico, Sócrates, Falcão e Careca. A seleção de 1982, comandada por Tele Santana, foi uma das equipes mais amadas da história do futebol brasileiro, jogando com um estilo maravilhoso, recheado de talento e criatividade. Mas, assim como o time de 1974, a seleção de 1982 também enfrentou a dura realidade de que nem sempre o talento é suficiente para garantir vitórias. Na Copa do Mundo daquele ano, no final, a derrota para a Itália nas quartas de final foi um golpe devastador. O futebol brasileiro, mais uma vez, enfrentava a frustração de ver suas expectativas de sucesso não se concretizarem. A derrota de 1982, embora dolorosa, foi um reflexo da constante evolução do futebol. A mentalidade do Brasil estava mudando. Enquanto a seleção de 1970 era um exemplo de domínio absoluto e futebol sublime, a geração dos anos 80 trouxe algo diferente, a consciência de que o futebol não poderia ser visto como algo garantido. No entanto, a busca pelo futebol bonito continuou, com a busca constante por um estilo que fosse mais do que apenas eficaz, era um estilo que tivesse alma, que tocasse o coração dos brasileiros. Nos anos 90, o futebol brasileiro passou a enfrentar desafios ainda maiores. O Brasil conquistou a Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos, com uma seleção que, embora não jogasse o futebol alegre dos anos 70 ou 80, se focava no pragmatismo e na força defensiva. A seleção de 1994, sob o comando de Carlos Alberto Parreira, não encantou tanto quanto as equipes anteriores, mas trouxe o tão desejado tetracampeonato. O Brasil havia, finalmente, encontrado uma fórmula que lhe garantiu a vitória, mas a verdade é que o país sentia que algo havia mudado. A partir desse momento, o Brasil teria que se adaptar às novas realidades do futebol moderno. A seleção de 1998, comandada por Mário Zagallo, chegou à final da Copa da França, mas sofreu uma derrota dolorosa para os donos da casa. A lesão de Ronaldo, que havia sido a estrela do torneio, e a derrota por 3-0 para a França na final geraram frustração e críticas. A seleção brasileira parecia estar cada vez mais longe daquele estilo mágico de 1970, mas, ao mesmo tempo, mantinha sua capacidade de lutar e alcançar as finais. Porém, em 2002, o futebol brasileiro mais uma vez mostrou sua força. Sob a liderança de Luiz Felipe Scolari, o Brasil conquistou sua quinta Copa do Mundo, a maior marca de títulos mundiais, ao derrotar a Alemanha na final. O Brasil, então, se tornava ainda mais imbatível na história do futebol mundial, e a equipe mostrava que, apesar de todas as mudanças, a capacidade de se reinventar e de triunfar era uma marca do futebol brasileiro.
Hoje, ao olharmos para o futebol brasileiro, vemos um legado grandioso que transcende os troféus conquistados. A história de grandes vitórias e derrotas tem um impacto profundo na cultura do Brasil. O futebol não é mais apenas um esporte, mas uma parte fundamental da alma nacional. O Brasil não apenas formou alguns dos maiores jogadores de todos os tempos, mas também criou um estilo de jogo que reverbera nos corações de milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas o futebol brasileiro também enfrentou questões políticas, sociais e econômicas que impactaram suas seleções ao longo das décadas. O futebol, que sempre foi uma válvula de escape para o povo brasileiro, viu-se desafiado por mudanças na sociedade e pela globalização do esporte. A busca incessante por títulos continuou, mas as dificuldades de adaptação ao novo cenário do futebol mundial foram, e ainda são, uma constante. Hoje, ao olhar para o Brasil e seu futebol, é impossível não sentir a grandiosidade de seu legado. O país pode não ser mais invencível, e a seleção brasileira já enfrentou frustrações nos últimos anos. Mas o futebol continua a ser um reflexo da força e da paixão do povo brasileiro. A magia que começou com as primeiras conquistas internacionais se mantém viva. O futebol brasileiro nunca será apenas sobre resultados ou títulos. Ele será sempre sobre a história, sobre o estilo único e, acima de tudo, sobre a alegria de jogar e ver o jogo sendo jogado. E, mesmo quando o Brasil não ganhar a próxima Copa, o futebol brasileiro seguirá como um dos maiores símbolos de um país que tem no futebol sua verdadeira paixão. Porque, no fundo, o futebol brasileiro não é só sobre ser campeão, mas sobre ser uma parte da vida do povo, da cultura, da história e da alma do Brasil. O futebol brasileiro, com suas vitórias, derrotas, reinvenções e glórias, continua a ser uma das maiores expressões culturais do planeta. E enquanto a bola continuar a rolar, a história do futebol brasileiro continuará a ser escrita, sempre com a promessa de novos momentos de magia, superação e paixão. O legado do Brasil no futebol é eterno, e o futebol brasileiro nunca deixará de encantar o mundo.